Seja bem-vindo ao mundo marcial. O nome Kyushu Jutsu foi dado por Oan Sokin, de 1889 a 1982, e significa em japonês, encerrar a luta em um segundo. O acréscimo Jutsu, em japonês, significa disciplina, habilidade. É um aspecto adicional das artes marciais em que se utilizam pontos vitais ou sensíveis do corpo humano para eliminar o oponente temporariamente ou, se necessário, permanentemente. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kyushu Jutsu é baseado na teoria da acupuntura que diz que se alguém afetar o fluxo de energia nos meridianos, isso terá alguma influência no estado geral ou específico do corpo. Kyushu Jutsu é a versão moderna da antiga disciplina de arte marcial chinesa conhecida como Jin-mak, que se origina no século XIII e na verdade foi a base do que hoje conhecemos como Tai Chi, embora o sistema não fosse conhecido como tal naquela época. Shang Sanfeng Jin-mak foi o nome dado a um sistema que foi desenvolvido por Shang Sanfeng na China por volta do ano 1300. Shang Sanfeng provavelmente nasceu em 1247 e era um sacerdote taoísta que teve educação marcial como monge Shaolin e mais tarde foi morar nas montanhas Wutang como sacerdote e acupunturista. Não há certeza se ele realmente existiu. Como tantas outras coisas na China, permanece um mistério. Mas é certo que ele é apontado como o fundador do que hoje é conhecido como Tai Chi. A história conta que Shang Sanfeng, junto com alguns outros colegas acupunturistas, um dia, se perguntaram se a acupuntura que eles usavam para curar pessoas poderia ser usada para fins marciais. O que não é surpreendente, considerando a escolaridade marcial de Shang. Para testar sua teoria, Shang teria subornado guardas da prisão para que ele pudesse testá-la em prisioneiros. Shang deve ter chegado a uma conclusão assustadora ao chamar seu sistema de Jin-mak, que traduzido literalmente significa o toque da morte. Efetivamente, grande parte de sua combinação parecia ser letal, mesmo sem muita força ou violência. É óbvio que quando algumas combinações de pontos na acupuntura são capazes de ajudar alguém, dissolvendo bloqueios energéticos, o inverso deve ser capaz de causar bloqueios. E com isso fica claro que pode desligar todo o sistema energético de uma pessoa. Pelo menos esse é o propósito. Shang Sanfeng nomeou seu sistema no início como Onshuan. Mais tarde o nome Tai Chi foi dado ao sistema. Na verdade, Onshuan significa boxe solto. Isso contrasta importantemente com o boxe duro e massivo que conhecemos no Ocidente. Esse tipo de boxe tem tudo a ver com bater e socar o adversário de forma forte, mecânica e física para nocauteá-lo. O mais importante é a força muscular. Por outro lado, o boxe solto como pretendido e utilizado por Shang Sanfeng baseia-se numa forma relaxada, solta e de transmissão de energia através da utilização de Fadin. Fadin é uma espécie de aplicação marcial de Qigong. Em japonês, costuma ser chamado de Kimi. Dessa forma, não se bate na superfície do corpo ou em um ponto de acupuntura, mas sim no ponto para gerar uma transmissão de energia que afetará o patrono energético do receptor. Isso só é possível se puder ser feito a partir de uma postura solta e relaxada. É óbvio que a escolaridade Shaolin de Shang Sanfeng teve tudo a ver com isso. É por isso que é importante perceber que o toque mortal de Shang foi mais o resultado da maneira Fadin de acertar os pontos do que do uso dos pontos por si só. O mínimo que pode ser dito sobre os resultados das investigações e experimentos de Shang é que eles foram surpreendentes, mas assustadores. É por isso que Shang Sanfeng escondeu suas combinações de pontos e técnicas em uma forma, como uma espécie de dança, para que apenas os iniciados soubessem do que se tratava. É essa forma que chamamos hoje de Tai Chi. Mas Shang era um pouco paranoico e temia que alguém pudesse roubar suas informações e usá-las contra ele. Portanto, ele não escreveu nada, então por algum tempo essas técnicas ficaram perdidas. Já a partir de 1372 Okinawa manteve um bom relacionamento comercial com a China. As artes marciais chinesas influenciaram a arte marcial de Okinawa até, já tem vídeo aqui no canal sobre sua história. No século XVIII houve um forte desenvolvimento do karatê em Okinawa, principalmente nas aldeias Shuri, Nara e Tomari. Seus estilos foram chamados respectivamente de Shurichi, Narate e Tomarite.
Esses estilos já continham alguns estudos dos pontos de pressão, mas só foi a partir de 1889 que o Kyushu moderno, que conhecemos hoje, foi desenvolvido. Oan Sokin, 1889 a 1982. Oan Sokin aprendeu karatê com seu tio Nabe Matsumura. Com o Nabe ele aprendeu o Akutsuru, ou o estilo da garça branca como é conhecido no Japão. Este estilo tinha muitos segredos antigos herdados das artes marciais chinesas, como trabalhar chi e a respiração. Mas o mais importante era o uso de Jinmak, que estava perdido por muito tempo. Foi Oan Sokin que estudou a fundo esses antigos ensinamentos e que finalmente introduziu o nome Kyushu Jutsu com o propósito de se diferenciar dos demais mestres da época. Kyushu Jutsu Técnicas. O Kyushu Jutsu é um conjunto de técnicas de estudo do corpo humano que serve para causar dor e incapacitar um adversário, mas tem suas técnicas de cura. Embora é considerado um conjunto de técnicas, o Kyushu é ensinado em algumas linhagens como arte marcial autônoma com graduações, pode ser usado dentro de qualquer arte marcial. Desde grandes aglomerados de nervos até simples reações reflexas, certos pontos de pressão no corpo podem ser um tremendo aliado na hora da luta. Quer seja para subjugar um atacante ou simplesmente para controlar a agressão, estas áreas sensíveis são frequentemente ignoradas no meio de táticas mais tradicionais, mas podem revelar-se inestimáveis para aqueles que sabem como e quando fazer uso delas. A ativação de pontos de pressão nem sempre é uma solução única para todos, pois o processo para cada um pode diferir dependendo da localização e do resultado desejado. Pressão forte ou golpes dinâmicos podem ser necessários para obter os resultados desejados. Vejamos exemplos de alvos e métodos de aplicação do Kyushu Jutsu. Golpear o nervo do plexo braquial localizado em ambos os lados do pescoço de uma pessoa pode ser uma forma eficaz de distrair e desarmar rapidamente alguém com intenções agressivas. Desferir um golpe sólido usando a parte de trás ou a frente do antebraço, ou mesmo apenas a mão, pode deixá-los atordoados, desequilibrados e, em alguns casos, desorientados o suficiente para que possam perder a consciência por vários minutos. Além disso, isso também pode levar à perda temporária de memória e náuseas duradouras. Nervo radial, antebraço. Golpeie este ponto com o punho e martelo, usando o antebraço para golpear o do sujeito no meio do braço em direção ao cotovelo. Esta técnica é eficaz quando o adversário resistivo está segurando um objeto ou agarrando seu pulso. Um golpe no nervo radial provavelmente fará com que o oponente solte o que está segurando. Nervo peroneal comum, lado da perna. Golpeie o atacante na lateral da perna, entre o quadril e o joelho, com o joelho ou canela. Atingir o nervo fibular comum não só causará dor, mas também funcionará como uma distração, para permitir que você inicie uma retenção de controle ou uma queda. Este golpe muitas vezes fará com que o sujeito resistido perca o controle de sua perna, fazendo-o cair no chão. Se você estiver sob ataque de um agressor agressivo, você pode escolher chutes na canela na peroneal comum do atacante, para desacelerar o ataque. Kyushu Jutsu dedica-se não apenas a educar as pessoas sobre o estudo dos pontos de pressão, mas também a trazer estes antigos ensinamentos de volta ao artista marcial num processo claro e conciso que avança quaisquer habilidades pessoais dos praticantes. As posturas e ações são uma abordagem teórica e estruturas anatômicas reais, fisiologia e função humana. A integração em qualquer arte marcial traz um método aberto de desenvolvimento, que aumenta esta diversidade e potencial ilimitado. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.